Olá, caros alunos, boa tarde. Para mim é uma satisfação estar voltando a ter contato com vocês, mesmo que seja à distância. Espero que estejam todos bem. Sabemos que o momento é difícil em virtude da pandemia, mas se Deus quiser tudo vai passar e em breve retornaremos com nossas atividades presenciais, tá certo? Mas enquanto isso, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos através de videoaulas. E essa primeira videoaula a gente vai rever os últimos conteúdos vistos em sala de aula. Aqui é o sétimo ano B, e os nossos últimos conteúdos foram operações com números inteiros, adição, subtração, multiplicação e divisão. Para esta videoaula, a gente vai estudar somente adição e subtração, tá certo? Adição de números inteiros. Antes de iniciar com a adição, vamos rever um pouquinho de números inteiros, tá certo? Já estudado? O conjunto dos números inteiros é formado por números inteiros negativos, positivos e o zero, tá certo? Representado da seguinte maneira. Ele é representado pela letra Z. Observe aí que no conjunto começa logo com 3 pontinhos, quer dizer que ele é infinito para a esquerda. E encerra também com 3 pontinhos, porque também ele é infinito para a direita, tá certo? Primeiramente vem os negativos, uns exemplos aí, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero, que não tem sinal, ele é neutro, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, que são os positivos. Ele continua, tá certo? Tanto para a esquerda, vem o menos 5, o menos 6, o menos 7, assim como também para a direita, que vem o mais 5, mais 6, o mais 7, infinito. Ele é infinito tanto para um lado como para o outro. Partindo dessa ideia, a gente vai ver agora a adição. A adição com números inteiros se dá de duas maneiras. Adição com números inteiros com sinais iguais e adição com números inteiros com sinais diferentes. Adição com números inteiros com sinais iguais. Como a gente vai fazer? A adição com números inteiros com sinais iguais, soma-se os números e conserva o mesmo sinal. Antes de fazermos os exemplos, vamos ver a regra dos sinais. Aí, mais e mais vai dar mais, e mais e menos vai dar menos. Mas essa regra nós vamos usar só para eliminar os parênteses, tá certo? Nós vamos eliminar os parênteses com essa regra. Na hora de somar, nós vamos usar a regra da adição que foi citada acima. Exemplos. Mais 10, mais 22. Vamos eliminar os parênteses. Fica mais 10. Como o sinal que está antecedendo o mais 22 é mais, vai permanecer mais. Ou seja, em resumo, na adição, os sinais dos números ele permanece. Mais 22 e mais 10 vai dar mais 32. Um outro exemplo. Menos 56 mais menos 12. Elimina-se o parênteses, o sinal que antecede ao sinal de mais, então permanece os sinais dos números. Menos 56 e menos 12, usar a regra da adição. Sinais iguais, soma-se e dá o mesmo sinal. Então, menos 56 com menos 12 vai dar menos 68. Tudo bem? Vamos continuar. Adição com números inteiros com sinais diferentes agora, certo? Na adição com números inteiros com sinais diferentes, subtrai-se os números e conserva o sinal do número de maior valor absoluto. E o que é o valor absoluto? É a mesma coisa de módulo. Módulo de valor absoluto é a distância daquele número até chegar no zero. Por exemplo, se eu tenho o menos 4, para mim contar do menos 4 até chegar no zero vai dar 4. A mesma coisa é com o mais 4. Do mais 4 voltando até o zero vai dar 4 também, tá certo? Então, para se calcular o módulo, o valor absoluto, você tira-se o sinal. Usa só o algarismo, tá correto? Então, vamos lá. Exemplos. Mais 3 mais menos 4. Pela regra do sinal, estão lembrados? Sinal que antecede a um sinal de mais, permanece os sinais dos números. Mais 3 e menos 4. Como é que eu vou fazer mais 3 e menos 4? Pela regra da adição. Sinal diferente diminui e dá o sinal do maior, mas não podemos tirar 4 de 3. Para um efeito de cálculo, só de raciocínio, você faz voltando. 4 menos 3 vai dar 1.
O maior valor absoluto é o 4, certo? O valor absoluto de 4 é maior que o valor absoluto de 3. Logo, o sinal do resultado vai ser negativo, que é o do 4, menos 1. Um outro exemplo. Menos 15 mais 20. Vamos eliminar os parentes pela regra do sinal. Mais e mais vai dar mais, certo? Em resumo, permanecem os sinais dos números. E vamos agora usar a regra da adição. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do maior. Ah, mas tem um sinal de mais, como é que eu vou fazer? Mas observe que o 15 é negativo. Pela regra, vamos ter que subtrair. Da mesma forma, vai voltando. 20 menos 15 vai dar 5. O maior valor absoluto é o 20, tá certo? O sinal no resultado vai ser positivo, que é o do 20. Então fica mais 5. Agora vamos ver a subtração de números inteiros, tá certo? Como é que se dá a subtração dos números inteiros? A subtração entre números inteiros segue as mesmas regras da adição, após a eliminação dos parênteses, tá certo? Então, a eliminação do parêntese com a subtração vai ter uma outra regra, tá certo? Por isso que eu coloquei aí, após a eliminação dos parênteses. Quando se eliminar os parênteses, aí volta para a mesma regra. Vamos lá. Regra dos sinais. Agora, quando o sinal que antecede o parêntese é um sinal de menos, o que vai acontecer? Menos e mais vai ficar menos, e menos vai ficar mais. Lá quando era mais e mais ficava mais, e menos ficava menos. Agora, menos e mais vai ficar menos, e menos vai ficar mais, tá certo? Você vai inverter o sinal do número. Na adição permanecia. Na subtração vai inverter. Tá positivo, fica negativo. Tá negativo, fica positivo, tá certo? A subtração com sinais iguais soma-se os números e conserva o mesmo sinal. A gente vai fazer isso depois de eliminar o parêntese. Mais 10 menos 23. Não tem menos e menos? Então o sinal do número vai ficar mais, tá certo? Às vezes eu falo assim, inverte o sinal do número. Aí usa a mesma regra, sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal. Menos 32 e menos mais 5. O sinal que antecede o parênteses é um sinal de menos. Então, menos e mais, o sinal do número vai ficar menos. Menos 32 e menos 5. Sinais iguais, usa a mesma regra. Soma e dá o mesmo sinal. A subtração com sinais diferentes, subtrai-se os números e conserva o sinal do número de maior valor absoluto, a mesma regra da adição, só que depois de eliminar os parênteses, tá certo? Pela regra do sinal. Menos 12, menos 20. O sinal que está antecedendo o parêntese é o sinal negativo. Então, menos e menos, o sinal do número vai passar a ser mais. Aí, menos 12 com mais 20. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do maior. Aí você faz, pela questão de lógica, você faz 20 menos 12, 18. Quem é o sinal do maior? O maior valor absoluto é o 20, logo o sinal do resultado é positivo, tá certo? Mais 15 menos mais 20. Embora vamos eliminar os parênteses pela regra do sinal. Menos e mais, o 28 vai ficar menos. Sinal diferente pela regra da subtração e da adição. Diminui e dá o sinal do maior valor absoluto. Então, vai voltando novamente aí. 28 menos 15 vai dar 13. O maior valor absoluto é o 28, logo o sinal do resultado vai ser negativo, porque o 28 é negativo, tá certo? Tudo bem? E isso foi uma pequena revisão do que foi estudado sobre adição e subtração com números inteiros, tá certo? Vamos agora para os desafios. Eu quero que vocês respondam essas questões, tá certo? Primeiro, efetue as seguintes adições com números inteiros, tá certo? Vocês vão tentar fazer de acordo com o que foi explicado. Revejam o vídeo novamente, tirem suas próprias conclusões, tá certo? Segundo, preencha a tabela com o saldo de gol do interclasse da Escola Antônio Rezende. Quinto ano, fez esse GP, quer dizer gols pró, foi o gol que a turma marcou. E o GC significa gols contra, foi o gol que eles sofreram. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar os gols prós e diminuir dos gols contra e vai dar o saldo, tá certo?
O quinto ano fez 10 gols e sofreu 6. O sexto ano fez 5 gols e sofreu 8, tá certo? Observe que vai ficar 5 menos 8. Só uma dica. O sétimo ano fez 12 gols e sofreu 4. O oitavo ano marcou 7 gols e sofreu 11. Vocês fazem o cálculo, lembrando que no resultado colocar o sinal de mais ou de menos, tá certo? Dependendo do resultado e das regras estudadas. Terceiro, calcule as seguintes subtrações com números inteiros. Da mesma forma, não esquecer de eliminar o parente, depois fazer os cálculos de acordo com as regras, tá certo? E passe as questões para o caderno. É só para ficar visualizando, não. Quarto, sendo x menos 25 e y mais 30, calcule. Primeiramente, você vai fazer o valor de x mais o valor de y. Nós substitui e coloca no parente, depois elimina. E na letra B, você vai fazer x menos y. Da mesma forma, na hora de substituir, coloca dentro do parente, depois faz e tira do parente através da regra. Quinto, eu tinha um saldo de menos R$520 no banco. Tá vendo que é menos aí, certo? Depositei 810 e paguei cheques as seguintes contas: aluguel de 440, supermercado de 180, descontando os cheques na hora lá. Qual será o meu saldo? Vocês vão fazer esses cálculos, tá certo? No caderno. E eu vou estar aqui durante toda a aula, para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, tá certo? Vocês podem me mandar através do grupo ou do privado, que eu terei o maior prazer em responder, tá certo? E essa foi nossa microaula, melhor dizendo, a nossa videoaula, tá certo? Espero que tenham gostado. Foi um prazer retornar, ter contato com vocês. Obrigado, boa tarde e até a próxima videoaula, ok?